do sétimo ano, tudo bem? Aula do dia 7 de abril, tá bom? Começando para valer o assunto do sétimo ano, ó. Conjunto dos números inteiros. Bom, em que situações nós vamos usar números inteiros? Porque os números inteiros, vou apresentar aqui para vocês uma reta, ó. Agora a gente tem uma reta, ela é infinita para a direita e ela também vai ser infinita para a esquerda, tá bom? Ó, ela cresce infinitamente. O zero é sempre o número que estará aqui no centro. Vocês têm que guardar, memorizar. Para a direita, sempre números positivos, tá? E para a esquerda, vou até usar outra cor. Para a esquerda, sempre os negativos. Estão vendo que eu coloquei o sinal de negativo? Para iniciar esse assunto, eu vou falar com vocês em que situações a gente vai usar números positivos e negativos. As situações que a gente usa mais comum são temperatura. Não é? Então, a temperatura, por exemplo, quando tá muito frio lá nos outros países, nos Estados Unidos, na Antártida, que tem neve, é negativo. E o termômetro, ele é como se fosse uma reta numérica, só que vertical. Ou seja, para cima eu tenho os positivos e para baixo eu tenho os números negativos. Então, eu posso representar, fazer um termômetro, por exemplo. Vou desenhar aqui, ó, um termômetro. Olha que bonito meu termômetro. Termômetro, né? Então, esse termômetro, ele vai o quê? Apontar sempre valores positivos para cima e valores negativos para baixo. Então, quando tiver situações muito quente, positivo, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, nas praias, positivo. Então, eu vou ter uma situação, por exemplo, 40 graus, muito calor, que também faz aqui em Bataguaçu, é positivo. E muito comum os números positivos ficarem sem sinal, tá? Sem sinal é positivo. Só que para nós aqui no Brasil, 10 graus já é frio. É frio, mas não está nevando, tá? Então, a partir do zero, que tá aqui no centro, ó, o zero é o meu ponto neutro, tá? O zero não tem sinal, ele é neutro, ele nem é positivo, ele nem é negativo. Tudo que for abaixo de zero é negativo. Então, vou falar assim, ai, menos 12 graus Celsius. Nossa, é muito frio, tá? Negativo. Então, é muito comum, são as situações mais comuns que a gente vai usar, tá bom? Positivo, calor, negativo, frio, tá? Depois eu vou pegar o livro e mostrar uns exemplos para vocês. Outra situação que é muito comum, utilizar os números inteiros. Números inteiros, eles podem ter sinal positivo e podem ter sinal negativo, como eu mostrei ali na reta numérica. Outra situação muito comum é quando eu tô ganhando dinheiro. Ah, então eu trabalhei esse mês e o meu salário, ó, meu salário foi de R$ 2.000. Então, tudo que eu recebo é positivo. Tudo que eu ganho também é positivo. Agora, se eu tô pagando, se eu perdi, se eu estou devendo, é negativo, é uma situação negativa. Então, vou escrever assim, então eu paguei a conta de luz, que foi R$ 130. O que eu tenho que fazer? É menos, ó, porque eu estou devendo, tá? Então se eu tinha 1.200 que eu recebi, eu vou tirar os 130, tá vendo? Quanto que vai sobrar para mim, então?
pegue emprestado, passa a valer 1, 10, tira 3, 7, 1 tira 1, 0, sobrou 1.070. Se sobrou, esse valor que sobrou é positivo. Tá vendo? Então, tudo que eu tô devendo, tudo que eu tenho que pagar, eu vou tirar um valor negativo. Então, eu sempre vou falar para vocês, negativo é o que eu tô devendo. Positivo é o que eu ganhei. A minha mãe me deu R$ 50, positivo. Mas eu tô devendo lá na doceria da escola R$ 10. Bom, se a minha mãe me deu 50, é positivo. Se eu tô devendo na doceria 10, é negativo. Tá vendo? Então, sobrou quanto aqui pra mim? Sobrou 40. Se sobrou, é positivo. Então, é uma situação diferente. Outra coisa que é muito comum, que vocês vão ter muita dificuldade agora. Se a sua mãe te deu R$ 50, né? A minha mãe deu R$ 50 para mim, de mesada. Lembra lá do exercício da mesada? Não, acho que o exercício da mesada foi pro 8º ano, a prof tá confundindo. Então, minha mãe me deu R$ 50 de mesada, mas eu tô devendo, ó, lá na doceria, R$ 60. Ó, se eu tô devendo, então vou representar com sinal de negativo. Pessoal, o dinheiro que eu tenho, dá para pagar o que eu tô devendo? O que vocês acham? Não, né? Porque 50 é menor que o 60. Então, se eu fosse fazer essa conta, ia ficar assim, ó. Vou representar ela por uma forma de conta comum. Então, eu vou ficar assim. 50 positivo, 60 negativo. Olha só. Como que eu vou pagar essa conta? Mas eu posso ir lá na doceria, dar R$ 50 para a dona e falar assim, ó, depois eu pago a diferença. Mas eu ainda vou ficar devendo 10, não é? Ó. O que a gente faz? A gente faz o contrário, né? Então eu faço assim, 60 tira 50. Sobrou 10, mas eu tô devendo. Se eu tô devendo, eu tenho que representar com sinal negativo. Significa que eu fiquei devendo esse dinheiro. Tá? Então, vocês vão ter que tomar cuidado que a gente vai trabalhar com situações assim a partir de agora. Que vai ser muito comum eu não ter o suficiente para pagar o que eu tô devendo. Tá bom? Continhas assim, ó, que não vai dar para fazer 50, tira 60. Então, eu faço o contrário, mas eu tenho que ficar atento ao sinal. Cuidado, tá? Outra situação muito comum que eu gosto de usar com vocês é, por exemplo, a altitude. Nós vamos falar muito sobre isso. Por exemplo, a gente tem o mar como o nosso nível 0, tá? Então, eu vou desenhar aqui o mar. Então, aqui é o mar, ó. O mar, ele é considerado ponto 0, mas às vezes é muito comum em alguns lugares do Brasil ter morros, montanhas, tá vendo? Então, tudo que está para cima é positivo, tudo que está para baixo é negativo. E o 0 é o ponto do mar, como se fosse a minha reta aqui, ó. O 0 bem aqui, negativo para baixo, positivo para cima. Então, tem o mar é o ponto 0. Uma pessoa que gosta de escalar morro subiu o pico e ele já atingiu 100 metros. Como que eu posso representar? Subiu e chegou no topo do morro 100 metros. Então o 100 que ele subiu eu represento com um sinal positivo, ó. 100 metros, porque ele subiu. Mas ao mesmo tempo, aqui no fundo do mar tem um mergulhador. Ele mergulhou e ele estava lá nos recifes dos corais, investigando os seres marinhos, as plantas, tudo que tem lá no fundo do mar. E ele mergulhou 30 graus abaixo de 0. Se ele mergulhou, como que eu posso representar? Menos 35. Tá vendo? Por quê? Ele mergulhou, ó. Então, ele está para baixo. Então, eu vou representar tudo que for abaixo do mar, tudo que o submarino, o mergulhador, eu joguei uma pedra no rio, é negativo.
Então, é um exemplo muito importante. Outro exemplo importantíssimo, muito utilizado, que os meninos vão captar bem, é nos campeonatos de futebol, por exemplo. Então, vou até usar uma tabelinha aqui, ó. Vou fazer uma tabela, vou pôr aqui uns times, que a gente vai usar a ideia do número positivo e do número negativo, tá? Então, eu vou pôr assim, ó. Vamos ver como que vai ficar. Aqui, então, vai ficar o meu time, ó. Gols marcados aqui, ó. Gols marcados. Aqui serão os gols sofridos, que o meu time sofreu. E aqui vai ser o saldo. Então, vou usar um time aqui, vou pôr o time do meu pai. Meu pai é santista, tá? Ó. Então, o Santos fez um jogo onde ele marcou 3 gols, mas ele sofreu 4, pessoal. Ó, então, peraí, se o meu time marcou, é positivo. Se o meu time sofreu, é negativo. Qual é o saldo de gols? Tá bom ou tá ruim pro time do meu pai? Ele marcou mais do que ele sofreu? Não, né? Quer dizer, nessa partida o Santos perdeu, né? Ele perdeu, foi 3-4. Ele perdeu, ele está em defasagem. Então ficou negativo -1. Tá vendo? Como assim, professora? Porque eu ia representar essa conta dessa forma, ó. O meu time marcou 3, mas sofreu 4. 3 não dá para tirar 4. Não dá, mas quando eu vou equilibrar, eu posso fazer o contrário. Eu faço 4, tira 3. Ah, então o resultado é 1. Tá, mas é 1 negativo. Ó, eu perdi. Se eu perdi, é negativo. Então, quer dizer, no caso dos times, dos pontos, eles usam a ideia de números negativos quando eu tô devendo, quando eu tô com saldo negativo. Então, isso não é bom. Vamos pensar um outro time aqui. Vou pegar um outro time aqui. Vou pegar o... sei lá que time. Palmeiras. Time do meu vô. Palmeiras. O Palmeiras jogou, não marcou gol. 0. Mas ele sofreu 1 gol. Se ele sofreu, pessoal, ó, o 0 é neutro. 0 não tem sinal, pelo amor de Deus. Ele sofreu, então... quer dizer que o Palmeiras perdeu, coitado. Perdeu. Como que tá o saldo dele? -1. Porque se eu fosse escrever essa conta, ia ficar 0 -1, né? Eu vou escrever aqui na frente, ó, representando essa situação. 0 -1, 0 não tira nada, 0 não vale nada, ou seja, -1. O time do meu vô tá perdendo, porque ele perdeu aqui, 0 -1. Vou fazer um empate. Vou pegar um outro time aqui. Deixa eu pegar um time do São Paulo. Vou escrever aqui. Essa cor tá muito... não aparece. São Paulo. O São Paulo jogou, marcou 2 gols e sofreu 2 gols. E daí, o que vocês acham? Que situação é essa? Quando eu marquei, então é positivo. Ah, eu marquei 2 gols. Mas se eu sofri, é negativo. Olha só, como que ficaria essa situação? Mais 2, tira 2. Ah, 2 tira 2, 0. Ah, então o saldo ficou 0. Quem empatou nesse caso, né? Ó, empatou. Então, eu marquei, mas eu sofri 2 gols, foi empate. Vou pegar uma outra situação aqui. Vou pegar agora o time do... pegar um time do Rio de Janeiro, pegar o Flamengo, tá? Vou escrever aqui com outra cor. Vou pegar aqui Flamengo. O Flamengo jogou e marcou 2 gols. Não sofreu nenhum. Olha só. Bom, se ele marcou 2 gols e ele não sofreu nenhum, quer dizer, marcou é positivo. Marcou é positivo.
Sofreu é negativo. Como que eu represento essa situação? Fica 2, tira 0. Ah, 2 tira 0, beleza, dá 2. Quer dizer que pro Flamengo tá bom. Por quê? Porque ele ganhou esse jogo, não é mesmo? Ó, ele ganhou porque o outro time não fez gol. Então, ele marcou 2 gols e para ele tá um saldo positivo, ó. Que pode ficar sem sinal ou, se você quiser, você coloca. Então, é uma situação muito comum aonde a gente vai usar também números inteiros. Então, tem a situação em que eu estou em desvantagem, que eu perdi, marcando gols. Tem a situação que eu estou em desvantagem sem marcar gols, que eu perdi, né? Lutei até o fim, perdi. Tem a situação do empate, que ficou com final 0. E tem a situação da vitória, que é quando eu marco mais do que eu sofri. Tudo que eu sofro, tudo que eu perco, tudo que é frio é negativo. Tudo que eu ganhei, tudo que eu marquei, tudo que é calor, tudo que subiu é positivo. Então, vocês têm que guardar essas situações aqui, tá? Eu vou finalizar esse vídeo e vou fazer outro, tá bom? Beijo!